Muito obrigada, senhor presidente. Voltando ao tema que eu tangenciei no início da nossa sessão, eu gostaria de explicar um pouquinho os motivos pelos quais eu apresentei a emenda número 1 ao projeto da deputada Érica Malunguinho. Tá? A deputada Érica apresentou um projeto nesta casa, criando um programa da Transcidadania, à luz do programa que já tem na prefeitura. Ela estabelece alguns direitos para a comunidade trans. Dentre esses direitos, no artigo 5º, ela prevê tratamentos de saúde, inclusive o tratamento hormonal. Um pouquinho antes do artigo 5º, ela diz que os direitos contemplados no projeto que ela propõe são direitos assegurados para a população trans, independentemente da idade. Então, numa interpretação sistemática, nós podemos concluir que aqueles tratamentos de saúde, inclusive a hormonioterapia, estariam também asseguradas para crianças e adolescentes. Então, eu quero deixar muito claro que a minha objeção e a emenda não tem nada a ver com qualquer tipo de transfobia ou qualquer tipo de homofobia ou com qualquer questão religiosa, porque nunca houve nenhum tipo de afirmação da minha parte, de crítica, de senão, de nenhuma vírgula com relação a pessoas adultas. Tá? A minha preocupação é com a saúde das crianças. Por quê? Essa situação envolvendo crianças, que agora são chamadas de crianças trans, tá? Por que eu digo agora são chamadas de crianças trans? Porque eu tenho objeções a essas caracterizações, né? A essas classificações. Entendo que criança é criança. Tá? O que são essas crianças que vêm sendo chamadas de crianças trans? São crianças que, na tenra idade, começam a se apresentar de maneira contrária ao sexo biológico. Então, aquela criança que nasceu menina passa a rejeitar todos os brinquedos e vestimentas de menina, passa a se apresentar como menino. Algumas dessas crianças, inclusive, escolhem um nome, né, referente ao sexo oposto ou do nascimento. A mesma coisa a situação daquela criança que nasceu menino, né, um menino biológico, com 2, 3, 4 anos de idade, põe o sapato alto da mãe, pega o vestido da irmã, né, a boneca da prima. Como é que era, né, no passado aí, não muito distante? Essa criança ela era repreendida pela família, ela era repreendida na escola, ela era, vamos dizer assim, enquadrada. Né? Não, isso não é de menina, isso não é de menino, tem que brincar com seus brinquedos. Muitas vezes, se aquele comportamento se fortalecia, a família levava para um médico com o intuito, né, de reverter aquele comportamento. Com o tempo, percebeu-se que essa abordagem primeira era uma abordagem muito violenta, né, que era melhor, e eu entendo mesmo que deixar a criança se desenvolver livremente, vestir o que ela tem vontade de vestir, brincar com o que ela tem vontade de brincar, eventualmente até se apresentar com um nome referente ao sexo oposto, de maneira tranquila, sem pressão, sem nenhum tipo de punição ou cerceamento. Se esse comportamento persevera, né, essa criança vai ter um acompanhamento psicológico a depender, né, da comorbidade, vamos dizer assim, da junção com outras situações psiquiátricas. Essa criança vai ter um acompanhamento psiquiátrico, não raras vezes precisa ter uma atenção de uma assistente social, até para poder conviver na escola, né? Os pais têm que ter esse atendimento também, para evitar, inclusive, bullying com relação a essa criança. Então, esse tratamento de um acompanhamento dessa criança é um tratamento que vinha sendo adotado no mundo inteiro. Há
um pouco mais de uma década, em alguns países, quase 2 décadas, começaram uma abordagem diferente desse simples observar o desenvolvimento da criança. Tá? Vamos falar de 10 anos. E passaram a entender que a maneira correta de tratar seria afirmar a condição no sexo oposto ao do nascimento. Então, no lugar de observar a criança se desenvolvendo, os médicos que acompanhavam e acompanham essas crianças passaram a defender que deveria haver uma afirmação de que esta criança é mesmo do sexo oposto, de que essa criança nasceu mesmo, né, no corpo errado. E se estabelece um processo chamado processo de transição. Seja pela adoção de um nome social, que tem toda uma sistemática aí legislativa, que um dia a gente pode falar a respeito, seja sob o ponto de vista da apresentação mesmo, seja sob o ponto de vista da abordagem clínica. E aqui é que começa a minha preocupação. Tá? Então, eu quero que fique muito claro para quem nos acompanha que em nenhum momento eu propus, não proponho, jamais proporia, que essas crianças não tivessem, que essas famílias não tivessem, que não tenham a assistência psicológica, a assistência social, a assistência psiquiátrica. Eu jamais propus isso, porque está saindo em jornais, Janaína está defendendo que as crianças não tenham atenção, não tenham tratamento, não é nada disso. A minha preocupação, e eu quero falar isso aqui com muito respeito para com as famílias, que eu sei que essas famílias estão procurando o melhor para os seus filhos, então não tem nenhum tipo de acusação a esses pais. Com muito respeito, inclusive, aos médicos que estão trabalhando nessa linha, mas eu entendo que é um dever meu levantar essa questão. A minha objeção é a utilização de medicamentos em crianças absolutamente saudáveis. O que é que está acontecendo? Essa é a argumentação. Dar mais tempo para essa criança se definir, a puberdade vem sendo bloqueada. Como as meninas menstruam muito cedo, cada vez mais cedo, há casos de crianças de 9 anos recebendo bloqueadores de puberdade. Bloqueadores de puberdade são também hormônios. Essa criança fica bloqueada, seja menina, seja menino, né, durante praticamente a adolescência inteira, né, o final da infância, o início da adolescência, então entre os 9 e os 14, 15 anos, fica bloqueada, ou seja, não vivencia os efeitos dos hormônios naturais, que são fortes. Não vivencia esses efeitos. E, ao final desse período de bloqueio, entram os hormônios, que são chamados hormônios cruzados, que estimulam o desenvolvimento das características do sexo oposto. Então, os meninos biológicos que ficaram bloqueados vão receber hormônios femininos. As meninas biológicas que ficaram bloqueadas vão receber testosterona. Tá? A minha objeção é de 2 naturezas. Natureza número 1, nós estamos tirando dessas crianças a oportunidade de, sob o efeito dos hormônios naturais, se encontrarem com o sexo biológico. E as pesquisas que há, pode até ter quem questione, mostram que 2/3 das crianças que na tenra idade se apresentam como trans vêm se conciliar, vêm se reencontrar com seu sexo biológico. Essa é uma preocupação de natureza, vamos dizer assim, da sexualidade propriamente dita. Mas tem uma preocupação no âmbito da saúde, porque pessoas adultas que precisam fazer reposição hormonal, inclusive mulheres na fase da menopausa, já ficou comprovado, acabam aumentando sua propensão para o desenvolvimento do câncer. Se mulheres adultas, sob o efeito de hormônios, têm maior propensão para o câncer, o que se dirá do efeito dessas substâncias externas, agentes externos, no corpo de crianças?
Nós estamos falando de crianças que vão ficar recebendo hormônio, crianças saudáveis, dos 9 anos, ouso dizer, para a vida inteira. Essa decisão tomada na idade adulta é uma decisão respeitável que não nos diz respeito. Essa decisão tomada por terceiros, ainda que familiares, em conjunto com médicos, num momento de vulnerabilidade, sob o ponto de vista bioético, passa a ser objeto de preocupação do Estado. Passa a ser objeto de preocupação da sociedade. A emenda é radical, já vou finalizar, senhor presidente, muito embora desse para falar 1 hora sobre isso. A emenda é radical ao proibir absolutamente? Talvez. Tenho recebido vários profissionais da área de saúde, tenho feito visitas. Mas não é possível que nós ignoremos a seriedade do tema e a necessidade de olhar para esse tema sem extremismos de nenhuma parte, tá? Eu vou finalizar, mas o que eu queria mostrar é uma carta que foi escrita por um médico australiano nesta semana e já recebeu a adesão de mais de 200 médicos, uma carta endereçada para o ministro da Austrália, questionando esses tratamentos na Austrália. Esses questionamentos estão ocorrendo na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, agora na Austrália. E no Brasil, insiste-se em dizer que são tratamentos que não podem ser objeto de nenhum tipo de questionamento, que dirá de crítica. Tá? Numa próxima oportunidade, eu vou detalhar o que esta carta e outros manifestos de médicos, mundo afora, estão dizendo. Muito obrigada, senhor presidente.